dia, meus queridos, graça e paz. Melhor dia a todos. Qual a lei ou ensinamento que devemos ensinar nossos filhos em graça? Eu vou ler aqui 2 versículos do Antigo Testamento, só para os irmãos entenderem como era a preocupação dos judeus, né, no ensino da Torá, né, que é a lei mosaica, né, a lei. Então eles seguiam um ritual, não é um ritual, é uma ordenança fechada de que os filhos tinham que aprender a lei de Moisés. Eles eram bem assim, rígido nessa parte. E assim, olhando para essa época, para esse tempo, não é errado. Não é errado, entendeu? Eles faziam bem. Isso serve de exemplo para nós hoje em graça, mas não a lei, não ensinar a lei, né? Porque nós não estamos debaixo de lei. Olha só o que diz Provérbios capítulo 3 e o verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Isso aqui era uma ordenança, né? De pai para filho, ok? Para vocês verem que eles eram bem rígidos na educação dos seus filhos. Deuteronômio, capítulo 11, verso 19. E ensinai o quê? A lei, né? A lei, ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, ok? Então o tema desse pequeno momento aqui de conversa, né, enquanto eu chego até o trabalho, é qual a lei? Mas o irmão falou que nós não temos lei. Sim, nós temos lei. Em graça nós temos lei. Em Moisés não, porque nós não éramos judeus. Em Moisés nós não podemos nem participar das leis mosaicas. Por quê? Porque somos gentios. A lei foi dada para quem? A lei foi dada para o povo de Israel. E por que a igreja traz as leis? As igrejas que eu falo, as igrejas de pedra, por que elas trazem rudimentos da lei para dentro das chamadas igrejas? Primeiramente, porque o povo não gosta de ler a Bíblia, aceita tudo o que o líder diz, como se fosse o dono da verdade, só que ele traz um ensinamento que já caducou. Ele traz um ensinamento que já passou, que o Senhor já aboliu. A leitura do mandamento, as ordenanças já foram abolidas. Nós não devemos ter participação de lei. Meu querido, a lei foi dada para um povo chamado israelita. A lei não foi dada, meus queridos, para nós. Aonde que está escrito, meu irmão Orlando, que foi abolido? Olha só, nós, os gentios, nunca fomos participantes de lei mosaica. Isso eles trouxeram para dentro das igrejas na intenção de prender as pessoas. Por quê, meus queridos? No Evangelho da Graça, a glória, ela é devida somente a Cristo. Somente a Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso de número 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Por que foi endurecido os sentidos das pessoas hoje? A igreja gentílica, por que eles não aceitam o evangelho genuíno? Por que eles não aceitam a pregação do evangelho da graça? Porque as suas mentes estão endurecidas. Por que está endurecida a mente do povo? Por que eu prego o evangelho da graça e ninguém aceita? Porque, meus queridos, toda vez que é lido ou ensinado a antiga aliança, ou ensinado Moisés, ou ensinado os preceitos de Moisés, toda vez que você ouve a pregação referente ao ensino de Moisés, é colocado sobre os olhos das pessoas um véu, impossibilitando que eles vejam o evangelho genuíno da graça. Olha aqui, ó.
Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Meus queridos, vocês sabem o que é a palavra abolir? Abolir é terminar. Abolir é acabar com tudo. Abolir, meus queridos, é dar fim. Foi dado fim ao ensino do Velho Testamento. Está escrito aqui. 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 14. E até hoje, olha o 15, até hoje, quando é lido Moisés, como assim, meu irmão, lido Moisés? Toda vez que ensina a lei de Moisés a nossos filhos, ou a geração vindoura, o véu está posto sobre o coração deles. Olha o 16, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E foi isso, meu amado, que aconteceu. Graça e paz. Já li o texto aqui, né, que nós lemos aqui, Provérbios capítulo 3, verso 1, que fala sobre a recomendação, né, de ensinar nossos filhos o caminho que se deve andar. Só que nessa passagem aqui de Provérbios está falando sobre também honrar seus pais, honrar a família. Tudo isso tem um contexto. A pessoa pega um texto, um versículo, isola ele, né, para induzir a pessoa a uns ensinamentos que já está ultrapassado. Nós lemos aqui em segunda carta de Paulo aos Coríntios que o ensino da antiga aliança já foi abolido. Nós estamos vivendo uma nova aliança. Nós não estamos mais na velha aliança, estamos na nova. Então, meus amados, olha só o perigo que esses líderes estão causando nas suas escolas bíblicas dominicais. Você pode ver que há igrejas que seguem a revista dominical e tem igreja que não, que já segue o seu próprio ensino. Porque eles já querem que as crianças já cresçam na manipulação. Você está entendendo a estratégia deles? Ou seja, o adulto já está com a mente fechada, né? Porque toda vez que é lido Moisés, os seus sentidos são endurecidos, a sua mente não consegue raciocinar fora da lei de Moisés, só dentro da lei. Ele não sabe distinguir, não sabe separar o que é lei e o que é graça. Vive os dois, está no muro, né? Mas a palavra de Deus diz em Gálatas, se eu não me engano é capítulo 3, que todos aqueles que buscam serem aperfeiçoados ou justificados pela lei, decaíram da graça. Quando que a pessoa decai da graça? Quando, meus queridos, que a pessoa cai da graça? Hoje eu menti e caí da graça. Não, você não cai da graça porque você mentiu, meu amado. Isso é mentira, isso é engano do sistema religioso. Eu não estou aqui induzindo você a mentir, né? É lógico que não, né? Mente ativada, né, meu querido? Ó, mente de Cristo não entra nessas falhas, né, de pensamento. Mas o cair da graça não é porque você falhou aqui, falhou ali, não é isso. Nessa matéria carnal aqui, meus queridos, estamos sujeitos a cair. Estamos sujeitos, não é o alvo, né? O alvo não é esse, o alvo não é cair. O alvo é seguir acertando o alvo, que é crescer na graça e no conhecimento. Esse é o nosso alvo. Decair da graça é justamente quando você busca ser justificado pela lei. Meu querido, olha, vamos entender uma coisa aqui. Uma coisa bem simples. Vamos raciocinar, né? Deixa o Espírito pelo menos inculcar isso na sua cabeça. Você que ainda está no sistema religioso, você que ainda recebe ensinamento de Moisés, olha o perigo, meu amado, olha o perigo. Decaíste da graça quando você busca ser justificado por lei. Decaíste da graça. É isso que está escrito. Olha, Gálatas no capítulo 3 e o verso 1, Paulo já vai dando uma cacetada gospel, né? Sabe o que é uma pancada gospel? Paulo, meus queridos, ele não pegava leve. Paulo, ele não passava a mão, não. Hoje,
nos lugares aí você vê líderes passando a mão em todo mundo. Ah, pecou, não tem problema não, vem aqui, participa do louvor. Não sou nada contra, entendeu? Porque essas coisas não excluem você. Você vai ser disciplinado pelo pai, sim, mas não vai deixar de ser filho. Porque o pai corrige aquele que ama. Agora, meu querido, se eles buscam aperfeiçoar uma coisa, mas passa a mão em outra, não tem justificativa, né? Se para eles uma coisa é pecado para todo mundo. Por que que uns podem e outros não podem? Porque são mandamentos humanos. São regras humanas. E regras humanas pode mudar, né? Agora, regras de Deus, não. Para o Senhor, pecou, né? Quando eu falo pecar, é errar o alvo, né? Quando você erra o alvo, quando você comete obras da carne, com certeza, meu amado, com certeza, por Deus te amar, por Deus te querer bem como filho, Ele vai disciplinar você até você entrar no eixo de novo. Agora eu te pergunto, você vai querer viver sendo disciplinado por Deus? Eu não. Longe de mim, rapaz, entrar numa correção do Pai. Então Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas. Lembrando que essa carta aqui Paulo escreveu aos Gálatas, mas podemos tomar também por cuidado para a nossa vida. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, meu amado, veja só, voltando aqui um pouquinho, quando a pessoa busca ser justificado por lei, quando eles aplicam rudimentos de Moisés, porque, meu querido, vamos parar para pensar. Quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, a quem foi direcionada essa lei? Para quem foi direcionada essa lei? Para quem? Para Israel. Tinha outras nações? Tinha outras nações, mas Deus escolheu Israel para ser o seu representante. Ok? E os gentios participavam da lei? Eles não participavam da lei, eles não estavam debaixo de lei. Quem estava debaixo de lei era o povo de Israel. Ou seja, se fosse hoje Moisés, se fosse Moisés diante de todas essas nações aqui, Brasil, Estados Unidos, Canadá, China, África, você sabe que até hoje existe a nação de Israel. Se fosse dado a lei hoje, qual a nação estaria debaixo da lei de Moisés? Qual a nação? Israel. Brasil estaria debaixo da lei? Não, não estaria. O Brasil deveria dar os seus 10%? Não, porque isso era uma lei aplicada ao povo de Israel. Então, por que, meus queridos, que hoje os líderes, com suas ganâncias, trazem a lei de Moisés de novo, ressuscitaram, né, a lei de Moisés, né? Os rudimentos de Moisés, ressuscitaram os rudimentos, né? Porque o véu foi rasgado, mas a religião está costurando de novo o véu. Amém, meu amado? Então, não era para nós a lei. Agora, qual o ensinamento que nós devemos deixar para os nossos filhos? Aquele ensinamento que Paulo recebeu no terceiro céu, que era para os gentios. A lei do Espírito, que é a lei do amor. Porque toda a lei, meus queridos, se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Você cumprindo esses 2 mandamentos, você cumpriu toda a lei. Olha aqui, Jeremias 31, que também esse texto aqui, Paulo usa ele em hebreu, se eu não me engano. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, ou seja, uma nova aliança, né? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
porei a minha lei no seu coração, né? Coração e entendimento, amém? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não, olha o 34 aqui, ó. E não ensinará alguém mais o teu próximo, nem alguém o seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Todos. Desde o pequeno até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei as suas maldades, a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, Deus não lembrará dos pecados, mas a igreja está aí para lembrar você dos seus pecados. Entendeu? A igreja está aí para ressuscitar Moisés. A igreja está aí ressuscitando Moisés quando obriga você a dar os seus 10%. Eles ressuscitam Moisés quando faz a apresentação de criança nos altares. E, diga-se de passagem, não existe altar na nova aliança. O altar é aqui, ó, na mente. Amém? O culto a Deus é aqui, ó, na nossa mente. Na nossa mente nós cultuamos a Deus. Não tem altar humano, o último altar foi a cruz, não tem mais altares, não tem mais. Isso aí é coisa de homem. Homem, traga aqui no altar o seu Isaac, que mais faça igual a Abraão, leve para casa de volta. Porque Abraão ele apresentou, mas ele levou de volta. Voltou igualzinho, meu querido. Mesmo Isaac que subiu no monte com Abraão, foi o mesmo Isaac que desceu. Agora, nas igrejas, você deixa o seu Isaac, né, e vai embora sem Isaac. Esse pessoal é engraçadinho, né? Falta de leitura, né, meu amado? Faz o seu desafio aqui no altar. Desafio, meu amado. Desafio, meu amado. Isso é conversa de lobo. Conversa de tosqueador. Conversa de homem que não tem o que fazer. Irmão Orlando, você está dizendo isso contra todos? Não. Eu estou dizendo sobre aqueles que sabem a verdade, mas omitem a verdade. Por quê? Porque, ó, se eles falarem a verdade, eles quebram. E eles não querem quebrar. Eles querem continuar, né? Se enriquecendo aí às suas custas. Às suas custas. Então, meu amado, o Provérbios, capítulo 3, verso 1, diz assim, ensinai o seu filho no caminho que se deve andar, né? Inculcar, né? Lá em Deuteronômio, eles ensinavam a criança, com 13 anos, a criança já era conhecedora de no mínimo os 5 livros, os Pentateucos, né? Eles já recebiam os ensinamentos de Moisés, com 12 anos, eles já podiam ditar os livros da lei. Jesus, ele foi além disso. Aos 13 anos, ele não somente falava do Pentateuco, né? Que são os 5 livros, mas também os profetas, os salmos. Ou seja, o próprio Cristo, ele é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne, né? Ele é o Criador. Nele estava toda a palavra, porque ele é a palavra. Ele é o Logos, ele é a revelação, ele é a inspiração. Jesus, ele é o próprio verbo. Então é lógico que o Senhor, com 13 anos, né, estava fazendo o quê? O que Jesus, aos 13 anos, que é um ano a mais de uma criança normal, né? Que com 13 anos a criança já podia citar todos os livros, né, da lei de Moisés. Isso era uma coisa, era como uma tradição dos judeus para ensinar a criança nos ensinos do Pentateuco, né, da lei, que são as leis cerimoniais e também a lei civil, a lei moral, que eram os 10 mandamentos. Então a criança já crescia nisso aí, e já era um bom caminho para ele ser aí um futuro, dependendo se ele fosse da tribo de Levi, ele já poderia aspirar para o sacerdócio, né? Então eu poderia ensinar, poderia ser um professor. Então, meus queridos, o que as chamadas igrejas fazem hoje? Como eles já dominaram a mente da pessoa com ensinamentos que já caducou, porque toda vez que é lido Moisés, seus sentidos são endurecidos, o que eles estão preparando a próxima geração? Então, quer dizer, meu querido, se o ensino do Antigo Testamento foi abolido, por que eles fazem a escola bíblica dominical e ensinam as nossas crianças a guardar sábado? Por que ensina as crianças a serem dizimistas? Por que ensina as crianças
a fazer o jejum, né, que é uma obra também, era uma obra da carne, é um ritual. Então, meus amados, o ensinamento que nós devemos deixar para os nossos filhos é o evangelho da graça. Crescei na graça e no conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Você deve ensinar o seu filho a ter uma mente liberta, não uma mente cativa. Quando você ensina Moisés para o seu filho, você está endurecendo a mente do seu filho. Ele vai crescer aí outro religioso. Já não basta ser religioso, está criando uma geração futura de religiosos. Mas o evangelho da graça está chegando aí para quebrar essa maldição. Eu falo maldição assim, não não maldição num termo espiritual, como a igreja espiritualiza tudo, né? Tudo a igreja espiritualiza. Eu falo maldição de ser mal. É uma maldade isso que o povo faz com seus filhos, de aprisionar a mente deles. A criança já cresce, meus queridos. Na mente dele, ele já cresce dizendo assim, não, jogar bola é pecado. Não, ir ao cinema é pecado. Fazer isso é pecado, fazer isso é pecado, fazer isso é pecado. É prisão demais. Porque nosso espírito já foi liberto na cruz, mas eles tentam aprisionar a mente das crianças. Cuidado, meus amados, com o que seu filho estão recebendo aí. Eles vão crescer homens e mulheres religiosas. As pessoas não têm liberdade para nada. Quem é que tem liberdade? Só um que tem liberdade. Mas os demais não têm liberdade. Até para casar tem que pedir autorização pro líder. Ele tem que falar, não, casa com essa, casa com aquela. Né? Pode isso, não pode aquilo. Né? Pode fazer isso, não pode aquilo. Só que tem o seguinte, meus amados, se você olhar bem, eles são tão cegos, até no ensinar eles são cegos, porque uma coisa que para um é pecado, para outro não é. Como é isso? Por que para uns é pecado e para outros não é? Porque isso são coisas humanas, são preceitos humanos, são leis malditas que o homem cria para aprisionar vidas. Graças a Deus, meu querido, eu saí desse engano. Meu querido, você não sabe o que é viver em Cristo. Vocês não sabem, não têm ideia do que é viver em Cristo. Vocês não têm nem base. Isso é coisa do céu, meu amado, que eu estou falando. Não é coisa assim para explicar, não. Vocês não sabem o que é ter uma mente limpa de religião. Você não sabe o que é ter uma mente, meu querido, uma mente liberta. Você não sabe o que é você abrir as escrituras e você saber o que está escrito, para quem foi escrito, se é para nós ou não é, a época, tudo isso a mente recebe. Você lê um texto na Bíblia, você sabe, peraí, isso aqui não é para mim. Isso aqui foi para fulano de tal. Ah não, isso aqui eu posso tomar como ensino, não como doutrina. Meu querido, o Velho Testamento, ele não se aplica em nossas vidas como doutrina. Não. O Velho Testamento, para nós, ele serve de história, para conhecer as profecias, para conhecer os profetas, para conhecer a cultura, né? Mas aplicar na vida do gentil o Velho Testamento, nunca. Não pode, meu amado. Como que você vai aplicar Antigo Testamento na vida de um incircunciso? Porque nós somos incircuncisos. Nós não somos circuncidados. Nós não somos circuncidados na carne como o judeu, porque não somos judeus. Mas no nosso espírito, nós já recebemos a circuncisão do espírito, nós somos marcados, meu querido. Já nascemos com a marca. Já nascemos com a marca, meu amado. Você já é marcado por Deus, já nasceu marcado. Você já nasceu marcadinho. Marcadinho. Você tem lá o selo de Deus no seu espírito, meu querido. Você é de Deus e acabou. Ah, então não preciso buscar a Deus? Ah, meu amigo, como é que você vai buscar uma coisa que já está em você? Mente renovada, amém? Nada mais de véu, doutrinário acabou. Reinando em vida em perfeita vitória. Graça e paz.